Olá, muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso Copy Samurai, você que vai se tornar um Copywriter Samurai. E nessa primeira aula, que se chama a estratégia, e estranho, mas como assim, Conrado? Você vai falar de estratégia em um curso de copywriting? Como assim? Como é que isso funciona? Bom, deixa eu te explicar. Primeira coisa, por que o curso se chama Copy Samurai? O samurai não é o ninja. O ninja é o operacional, é aquele que põe a mão na massa. O samurai, ele tem um senhor, que no caso é o cliente ou o seu consumidor, mas o samurai ele age muito mais com a cabeça, ele é muito mais estrategista. Então, com isso daí, a primeira aula do curso Copy Samurai não poderia se chamar outra coisa, se chama a estratégia. Agora, vamos discutir um pouquinho sobre o que é estratégia. Primeira coisa, para mim, estratégia tem diversos sentidos para muitas pessoas, diferentes, mas sentidos diferentes para muitas pessoas, mas para mim, estratégia tem um sentido bem claro. Primeira coisa, você é único. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Você é único, ok? Não quer dizer que você seja melhor ou pior, é simplesmente único. E você tem algumas variáveis que são únicas, que são suas. Então você, por exemplo, pode ser que você fale bem, pode ser que você escreva bem, pode ser que você tenha 40 anos de experiência no seu setor, pode ser que você tenha tido uma empresa, pode ser que você tenha viajado o mundo. Você tem a sua história, você tem a sua jornada. Eu vou falar muito sobre jornada aqui. Aliás, vou falar sobre jornada. Eu já vou indicar aqui um livro para você que se chama A Jornada do Escritor. Eu tenho que arrumar melhor essa estante, mas é esse livro aqui, A Jornada do Escritor. Okay? Eu vou indicar muitos livros ao longo do curso e esse aqui é muito... A gente vai falar de jornada, a gente vai falar de Jornada do Herói. Esse aqui é um dos bons que você tem que ler. Aliás, um outro livro muito bom que você tem que ler também é esse daqui, O Herói e o Fora da Lei. Ok? Também, esses dois livros, A Jornada do Escritor e O Herói Fora da Lei, falam sobre a jornada do herói. A gente vai falar bastante nesse curso sobre a jornada do herói. Bom, você tem a sua jornada, você tem algo que torna você único e você tem que aproveitar isso. Agora vamos pensar o seguinte, uma vez que você tenha algo que torne você único, uma vez que você tenha algumas características, algumas variáveis que façam com que você seja diferente de todos os outras pessoas, outros infoprodutores, outros competidores, o que você tem que pensar é como que eu vou aproveitar essas minhas variáveis, as minhas variáveis são minhas, né, a minha jornada, a minha história, para vender mais. Bom, então aí a gente começa a falar do conceito de estratégia. Uma copy é pura estratégia. Agora pensa o seguinte, você é o produtor, o infoprodutor, e você tem um consumidor, você tem uma pessoa do outro lado que tem necessidades, desejos, que tem algumas dores. A maneira como você vai encaixar essa pessoa, as necessidades dela, com aquilo que você tem para oferecer, é a sua estratégia. A melhor maneira possível vai ser a melhor estratégia. Tem um livro aqui chamado Estratégia Boa, Estratégia Ruim. Esse aqui talvez eu demore um pouco para achar, mas é um livro que fala justamente do que é uma estratégia boa e o que é uma estratégia ruim. Bom, tudo bem, depois eu acho. A gente vai falar disso ao longo do curso. Ok, bom, já falei isso ao longo do curso. Mas, de qualquer maneira, a melhor maneira em que você encaixa o ambiente interno... Opa, a gente mudou, colocou uma outra palavra aí. Ambiente interno. O ambiente interno é aquilo que você tem. É você, suas características, o seu produto. A maneira como você encaixa o ambiente interno com o ambiente externo. O que é o ambiente externo? O seu consumidor, que está do lado de fora do seu negócio, os seus competidores. Sim, as pessoas, ou os produtores, ou as empresas, ou as soluções alternativas, pode ser um livro, por exemplo, que estão competindo pelo dinheiro, pelo tempo, pela atenção do seu consumidor. Então existe um ambiente interno, existe um ambiente externo. A maneira como você encaixa um ambiente interno e um ambiente externo da melhor maneira possível é a sua estratégia. Então olha o que a gente tem aqui. Primeiro a gente falou algumas palavras. Tem
você como infoprodutor é uma pessoa, é um ponto importante dentro do negócio digital. Você tem o seu produto, aquilo que você criou para oferecer. Você tem, então tem duas variáveis aqui, você, o seu produto, ambiente interno. Você tem o seu consumidor, a pessoa que vai comprar de você. Você tem os seus competidores, tudo bem? As pessoas que estão disputando aquele consumidor por você. Isso no ambiente externo, ambiente interno e ambiente externo. E agora você tem que fazer com que essas duas coisas se encaixem perfeitamente. Como que você vai fazer isso? Através de uma oferta. Então agora a gente tem 5 pontos que você tem que entender nessa base. Você tem você tem o seu produto, você tem o seu consumidor, que eu vou chamar de a sua persona. O que significa a sua persona? Algumas pessoas chamam de avatar, target, público-alvo, mas persona não é exatamente target ou público-alvo, não. Persona é um representante ideal, uma pessoa com nome, idade, atividade, profissão, que representa o seu público-alvo. A gente vai falar bastante sobre isso. E você tem os seus competidores. E você vai unir você e o seu produto com a sua persona e contra os seus competidores através de uma oferta irresistível. A gente vai falar bastante sobre isso. A oferta irresistível é o que vai ligar você e o seu produto à sua persona, ao seu consumidor, fazendo com que ele olhe só para você e não para os concorrentes, os competidores. E assim você vai criar uma estratégia perfeita. Ok? Então esse é o grande ponto do que é estratégia. Só que tem mais uma variável no meio desse caminho. Bom, a oferta irresistível, ela tem que se apoiar em algo. E o que é esse algo? Se não adianta só você, eu tenho um produto e eu tenho um produto para vender para você. Mas por que essa pessoa vai querer comprar o seu produto? Até agora a gente tem as 5 variáveis. Vou colocar mais uma variável aqui. A variável mais importante. Ok? Então vamos relembrar. Ambiente interno, você é o produto. Ambiente externo, o seu consumidor e os seus competidores. A 5ª variável, que é a oferta, que vai ligar tudo isso, só que existe uma base para tudo isso que a gente falou, que é a dor, ou os pontos de dor do seu consumidor, da sua persona. A dor é o que faz o amálgama, é o que junta tudo isso. Quando você tem uma oferta irresistível para resolver uma dor da sua persona, ela primeiro pensa, caramba, eu tenho essa dor, eu preciso resolvê-la e eu tenho aqui uma oferta que vai resolver essa minha dor. E a oferta não é o produto, é mais do que o produto. A oferta é a promessa, a oferta é o que vem junto com o produto, é o posicionamento do produto. A oferta é bem mais, a gente vai falar bastante de oferta aqui. A oferta irresistível é a base de uma copy. Então, com isso aí, a persona vai prestar atenção em você porque você tem uma solução para a dor dela. Ela tem uma dor, aquilo incomoda ela. Um problema, algo que ela tem que resolver, algo que ela tem que resolver que está incomodando ela para que ela atinja um nível de satisfação mínimo. Por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Eu tenho que acabar com a minha dor de cabeça. Como que eu faço? Eu tenho enxaqueca, por exemplo. Como que eu faço isso? Então eu estou numa posição de desconforto e eu quero atingir uma condição de conforto mínimo, não ter dor de cabeça. E existem também aquelas dores, aqueles problemas que são ligados ao prazer. Eu sou uma pessoa que tem um corpo razoável, legal, mas eu quero ficar forte. Quer dizer, eu não sou obeso, eu quero ficar magro. Obesidade pode ser uma dor para mim, um problema que eu tenho que resolver e alcançar um nível mínimo de conforto. Mas eu posso ter um corpo já razoável, ninguém fala pra mim que eu tenho um corpo ruim, mas eu quero ficar forte. Então ali eu tenho aumento de massa muscular, eu quero atingir uma solução superior de conforto, algo que eu me sinta muito melhor. Então com isso daí você tem diversos tipos de dores, a gente vai falar bastante dor também. Então a estratégia é você unir tudo isso de uma maneira única. Você tem a sua jornada, a sua história, então você tem que fazer um recorte da sua história que tenha a ver com o seu produto. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Agência na Prática.
que mostra para gestores de agências digitais como que eles podem gerir melhor a agência deles. Bom, quais são os meus pontos diferenciais com relação a esse produto, com relação ao meu público-alvo, a minha persona, com relação à dor que ela tem, quais são os meus pontos diferenciais? Bom, primeiro, eu tive agência, quer dizer, por 7 anos, uma agência que chegou a ter 44 funcionários, uma agência que chegou a ficar razoavelmente grande. Então, com isso, eu tenho um diferencial com relação a muitas outras pessoas que podem montar um curso como esse, mas que não tiveram agência, por exemplo, que são teóricos. Segundo, eu dei aula em cursinho para vestibular durante muito tempo, então eu desenvolvi a minha didática, desenvolvi a minha oratória, a minha capacidade de falar, explicar e transferir conhecimento. Quer dizer, isso é um outro ponto diferencial, uma vez que eu estou no negócio de ensino. Qual é o meu outro ponto diferencial? Eu fui cliente de agência há muito tempo e hoje tive agência e hoje volto a ser cliente de agência. Então eu tenho a visão dos dois lados. Eu fui cliente, depois eu tive agência, depois eu voltei a ser cliente. Então eu tenho o lado tanto do cliente quanto do lado de dentro da agência. Eu sou empresário há muito tempo. Então eu não falo só de como gerir uma agência digital, mas sim como gerir um negócio. Isso é importante. Então eu tenho vários diferenciais que fazem com que a minha jornada seja diferente da jornada de outros infoprodutores ou concorrentes, competidores, que seja um curso do Sebrae, que seja um livro. O negócio é bem específico. Olha o nome do curso, Agência na Prática. O que significa isso? Que não é a teoria sobre como gerir uma agência digital, é a prática. Eu vou ensinar a você a prática da agência. Eu vou falar qual o problema que você tem se você tiver um cliente que se comporte assim, assim, assado, não aceite esse cliente, ou então não feche o contrato com ele, porque pode acontecer isso, isso, isso. Se um cliente chegar para você depois de um mês de contrato e falar isso, 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 então é melhor que você... Então quer dizer, é a prática. Dada a minha jornada, dada os meus diferenciais. Eu fiz engenharia, sou uma pessoa muito prática. Então com isso daí, você começa a visualizar que, peraí, então pensa em você, se você fosse montar um curso de como gerir agências digitais, você teria as suas vantagens e as suas desvantagens com relação a mim. Então isso é estratégia, é você pegar as suas vantagens, os seus pontos de valor, os seus diferenciais e criar um negócio completamente, um curso completamente único, uma oferta completamente única para a persona. Quer ver uma empresa que faz muito bem isso? A Apple, lógico, né? A Apple, ela une as variáveis que ela tem de uma maneira única para propor para o consumidor dela uma proposta de valor única. Proposta de valor significa aquilo que eu entrego para você de valor, não é o produto. O produto é uma parte do valor concebido, do valor entregue. O valor é muito mais, o valor é aquilo que a pessoa sente satisfação, é o benefício que você entrega para ela, é toda a miríade de produtos em torno do seu produto principal que também ajuda a pessoa a alcançar o objetivo dela. É a maneira como você explica, tem muita coisa. Dentro de uma proposta de valor tem o produto, por exemplo, ok? Então você vai criar uma proposta única de valor. Então com isso daí, você vai pegar as suas variáveis, vai estudar a sua jornada, a sua história, vai fazer um recorte na sua história de tudo aquilo que tem a ver com o seu negócio e a partir daí você vai criar os seus pontos diferenciais para criar uma oferta irresistível. A gente está no início ainda da conversa sobre o que é uma oferta, para criar uma oferta irresistível para que você ofereça para aquela persona algo único, que case exatamente com toda a base do negócio, que é a dor que aquela persona tem, e que com isso você se torne totalmente especial, totalmente único com relação aos seus competidores. A pessoa não vai olhar para os competidores, vai olhar para você, porque você é único. Então vamos relembrar, para finalizar essa aula, quais são as variáveis que você vai começar a prestar atenção. Inicialmente nós temos 5 variáveis e a base de todas elas, que é a 6ª variável. Então, primeiro, qual é a base de todas essas variáveis? A dor da sua persona, o problema ou os problemas que ela tem. Isso é a base, é a variável mais importante que apoia todas as outras 5. Quais são as outras 5? A persona, ok? A persona é uma das variáveis, você tem que entender quem ela é.
o produto. Então, qual é o teu produto? O que é o seu produto? O que o seu produto faz? Então, você tem o seu produto, você tem você como infoprodutor, logo você tem um papel muito importante como produtor, como empresário, muito importante em todo esse negócio. Você tem os competidores, ok? Os competidores, que a persona pode olhar para eles ou para você, e você, em torno de tudo isso, você vai criar uma oferta irresistível. Nesse primeiro módulo, a base, a gente vai analisar todos esses pontos e eles são fundamentais para que você crie a sua estratégia coesa e a partir dessa estratégia você escreva uma copy. Uma copy que faça a oferta, que identifique a dor da persona, que fale para ela, melhor do que ela mesma, quem ela é e quais os problemas que ela tem. E a partir daí você encaminha para o que se chama de rota, problema, solução. Encaminhá-la para a solução. Pense nessas 6 variáveis, nesses 6 pontos, mesmo que você não saiba ainda muito bem sobre alguns deles, como a oferta, por exemplo, que é um dos mais importantes, mas já comece a pensar quem é a minha persona, quais as dores que ela tem, quem sou eu, qual é o meu produto, quais são os meus competidores, e a gente vai explorar cada um desses pontos. Bom, meu amigo, muito bem-vindo ao nosso curso Copy Samurai. Essa foi a nossa primeira aula falando sobre o que é estratégia e até a próxima aula.